Boa noite, irmãos e irmãs. Ainda bem que aqui tem o ar-condicionado, né? Porque o calor tem sido forte. O verão do Rio de Janeiro, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos e irmãs, na oração do Pai Nosso. Está em Mateus, tem uma parte em Lucas, mas Mateus é mais completo, não é? O trecho é no capítulo 6, versículos 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. São 5 versículos. Lá em Lucas são apenas 3 versículos, está mais resumido, não é? Mas interessante que lá em Lucas, tem uma frase que não tem aqui em Mateus, que diz que os discípulos é que perguntaram a Jesus como é orar, ensina-nos a orar. E aqui em Mateus não tem essa pergunta, mas lá em Lucas nós sabemos que os discípulos perguntaram a Jesus, para Jesus ensiná-los a orar. Então diz assim, versículo 9, Mateus 6, 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Essa parte está entre colchetes, que tem alguns manuscritos que não tem essa última parte. Então eu peguei esses 5 versículos e dividi em 4 partes, e o título do estudo é Como Orar. Como orar, dividido em 4 partes. São 4 palavras que eu queria que os irmãos guardassem hoje. Como é que a gente pode orar, irmãos? Como ensinar a orar? Jesus fez uma oração, e nessa oração nós temos alguns princípios que Jesus dá de como orar. Orar é comunicar, é falar com Deus. Então é falar com uma pessoa. Deus é uma pessoa. Então, quando você vai falar com alguém, você tem que saber quem é esse alguém. Então, por exemplo, se você vai falar com o seu chefe, você vai falar de uma maneira. Se você vai falar com o seu funcionário que está sob seu comando, sob sua chefia, você vai falar de outra forma. Mas é interessante que, como orar, Jesus traz aqui algumas palavras do que orar. Mas por trás dessas palavras está como orar, porque o principal não é nem o que orar. Deus não está ouvindo nem as palavras daquilo que nós estamos pedindo ou agradecendo, mas Deus está vendo a nossa atitude, está por trás. Então, Jesus nos ensina aqui 4 princípios de atitudes, de como orar. É claro que num estudo rápido que a gente vai fazer aqui, não dá para a gente falar nem mesmo de secar o que Jesus traz aqui. Mas quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente canta, tudo que a gente faz aqui na igreja, os irmãos sempre estão aprendendo como orar. Quando a irmã Marta está dirigindo aqui, quando o pastor Vladimir prega, em todos os momentos no louvor, a gente está aprendendo como orar. Por exemplo, teve um hino que a gente colocou: Jesus é santo e puro. É um dos capítulos aqui das 4 palavras que eu quero que os irmãos guardem. É a última parte. Jesus é puro e santo, porque a oração começa assim: santificado seja o teu nome, não é isso? Então eu gostaria de destacar aqui com os irmãos e com as irmãs esses 4 princípios de como orar, 4 atitudes básicas que Jesus nos traz aqui. A forma adequada de orar a Deus, além da prática da oração, da prática da leitura da Bíblia, da adoração, que se a gente fosse definir o que é oração em uma palavra, seria a adoração.
E o pastor pregou aqui domingo sobre isso, né? Sobre Jó, que prostrado adorou, não é isso? Então, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que estamos lidando com um ser, uma pessoa, só que Deus é um ser oculto, uma pessoa oculta, que a gente conhece a partir da leitura da Bíblia, da oração, e como eu falei antes, de tudo que a gente pega, consegue absorver da igreja, do culto, quando estamos aqui. Então Jesus nos ensina que nós estamos lidando com um ser cheio de amor para dar, só que não pode ser de qualquer jeito. Em resposta à pergunta dos apóstolos de como orar, Jesus também nos ensina o caminho, não só de como, mas do que orar, porque como a gente vai orar, a gente aprende o que orar também. Então a primeira palavra é a palavra peregrinos. Digam juntos, peregrinos. A segunda palavra é a palavra filhos. Digam, filhos. A terceira palavra é dependentes. Dependentes, falam. E a quarta palavra é santo. Santo. Devemos orar como peregrinos, como filhos, é a segunda. A terceira que é dependentes e a terceira santos. Então, peregrinos, como filhos, como dependentes e como santos. São 4 princípios que Jesus coloca aqui da maneira adequada, a atitude com a qual devemos orar. E a primeira é peregrinos, está no versículo 9 e 10. Venha sobre nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos orar como peregrinos. Venha o teu reino. De onde tira essa palavra reino? De onde vem esse reino? É uma palavra que para nós é um pouco distante, mesmo nos hinos que a gente canta, porque a Bíblia fala muito sobre rei, reino, porque era a época dos reinos, dos reis. Hoje é um pouco distante isso para nós, mas é entender que reino quando Jesus ele fala sobre isso, provavelmente na mente de Jesus e até mesmo dos apóstolos, dos discípulos, estava a imagem do êxodo, da libertação do Egito, no deserto, ok? Então essa é a ideia, é a imagem de peregrinos. Eles estavam no deserto, no êxodo, caminhando para atingir a Canaã, que era a terra prometida. Então ali era apenas um trânsito, uma passagem. Enquanto nós não aprendemos a nos colocar diante de Deus como peregrinos, nós não estamos sabendo orar com sabedoria. Enquanto nós nos colocarmos diante de Deus como peregrinos, nós não vamos saber como orar. O que é ser peregrino? É entender, reconhecer que estamos aqui de passagem. O apóstolo Pedro, ele usa essa palavra, porque assim Deus diz que Ele é dono de tudo, vocês são peregrinos. Às vezes a gente ora como se a gente fosse dono das coisas. Nós não somos donos nem de nós mesmos. Reino significa que eles estavam no domínio do Egito, no domínio de Faraó, e agora eles estão sob o domínio de Deus, sob o reinado de Deus, porque o ser humano sempre está sob o domínio, sob o reinado de algum reino. E lá eles estavam sob o reino de Faraó, sob o domínio de Faraó. É aquilo que o apóstolo Paulo também deve ser a mesma visão que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, a carta à igreja de Colossos, quando ele diz assim, que o Filho de Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. Essa é a ideia, é de que nós estávamos escravos, dominados por um rei, por um reino, e agora Deus nos libertou em Cristo Jesus e nos transportou para o reino da sua luz, esperando um reinado da Canaã celestial. Então há o reinado da peregrinação de Deus sobre nós, e há o reinado de Deus no futuro. E enquanto nós não estamos no reinado de Deus sob o futuro, no futuro nós estamos sob o reinado de Deus no deserto. E neste reinado de Deus, estamos reconhecendo que nós não somos donos de nada e nem de nós mesmos. O apóstolo Pedro, lá na sua carta
1 de Pedro 1, 24 e 25, ele nos diz que a vida, diz lá, a vida é como a erva, e toda glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. No final ele ainda dá uma palavra assim, ora, esta foi a palavra que vos foi evangelizada. De que a vida e toda a sua glória é como a flor da erva. Somos peregrinos, estamos de passagem. Enquanto não aprendermos isso, nós não vamos saber orar adequadamente, porque a nossa oração sempre vai ser uma oração de pés fixos, de raízes neste mundo, das coisas deste mundo, e não saberemos orar adequadamente. Então a vontade de Deus vai ser muito distante daquilo que nós estamos orando da nossa vontade. E a segunda palavra é filhos. Devemos orar como filhos. Como orar? Orar como filhos, dependentes da provisão de Deus. Está no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa frase, esse pedido, essa oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é uma oração de criança, como se fosse filhos, porque o Pai é que provê o pão de cada dia para nós. Existe uma passagem interessante lá, que a imagem inclusive é a imagem também do Êxodo, a passagem que diz que Deus deu o maná, que é o pão de cada dia. Então é a mesma imagem, de que eles estão peregrinos, estão no Êxodo, estão no deserto, e nós também, durante esta vida. E é nesse sentimento que nós devemos estar sempre diante de Deus, nesse sentimento de que Ele é o nosso Pai, que nós somos filhos, e que Ele é um Pai que provê as nossas necessidades. Às vezes nós oramos como se o nosso trabalho e nosso esforço é que garantisse o sucesso, quando que o sucesso vem de Deus. Nós devemos trabalhar, fazer as coisas, ter as coisas, ser como se tudo dependesse de Deus. Às vezes oramos como se tudo dependesse de nós, como que o nosso trabalho fosse suficiente para realizar o que almejamos. Porém, se não orarmos como filhos, crianças mesmo, não estamos sabendo orar. Aqui Jesus ilustra mais uma vez com a imagem do êxodo pelo deserto, é a imagem do maná, o pão de Deus na peregrinação. O maná era para cada dia, senão apodrece. Lembram-se desse texto? Vamos lá para Êxodo 16, vamos ler essa passagem, Êxodo 16, 16, Êxodo 16, verso 16, até o verso 21, o que diz aqui: isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, que é a medida, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem na sua tenda, para a sua família. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme medida fixada. E não sobejava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia, apodrece, estraga. Como entender isso, irmãos? Nesse contexto da oração, Deus protege como rei, acima de qualquer faraó da vida, porque o faraó era o rei de lá, mas Deus no deserto, Ele protege como rei, acima de qualquer faraó da vida.
e provê como Pai. Pede o maná a cada dia e viva do maná. Em tudo que você constrói na vida, Deus nunca chega adiantado, mas também nunca chega atrasado. Quando pensamos que nossa vida depende só de nós mesmos, quando trabalhamos como se tudo dependesse da nossa força e capacidade, nossas obras apodrecem, como o maná no deserto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Obrigado, irmão. Se quiser passar mais os slides até o esboço, pode passar para o esboço. Eu coloquei algumas imagens no início, mas ali está o esboço. Pode ser o anterior, né? Se quiser. Então, amados irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É interessante isso aqui, né? Quer dizer, o Senhor é que edifica, em vão trabalham os que edificam. Nós somos co-edificadores com Deus. Nós somos co-construtores. Então essa palavra é interessante. Na peregrinação pelo deserto, Deus sustentou o povo como filhos, provendo necessidades que pelo seu próprio esforço não seria suficiente. Todo o nosso desejo e realização depende do querer e do realizar de Deus. Não é assim que Paulo fala aos Filipenses? Que Ele é que opera o querer e o efetuar. Orar como filhos é orar como se todo o trabalho dependesse de nós, e como se todo o sucesso dependesse de Deus. Isso é reconhecer a provisão de Deus em tudo que a gente faz, tudo que a gente é e tudo que a gente tem. Deixe-se ser filho. É só lembrar da ilustração, aqui eu até coloquei aqui, é só lembrar do Danilo e do Camilo, que o pastor deu a ilustração domingo, no sermão domingo à noite. Não vou contar aqui, que só ele sabe contar daquela forma. Coloque lá na mensagem de domingo à noite, que os irmãos vão ver. É só fazer como o Danilo e o Camilo. A forma como o pastor contou aqui, não tem como contar igual. Mas eu conto do meu filho. Hoje tenho um filho que está fazendo 40 anos. Ih, falei o nome, falei a idade. Ele sai lá em Natal. E ele me deu 2 netinhos, né? Um conjuntinho, um casal de netinhos. Uma menina de 7 anos, que está com 7 anos, e o netinho que está com 4. Eu estive lá em Natal, Rio Grande do Norte, em junho, e aí na mesa, na hora da refeição, na hora de orar, o meu filho orou. E quando o meu filho orou, ele orou a Deus, chamando Deus de paizinho. A minha neta de 7 anos, paizinho? Aí eu olhei para ela e disse, paizinho, foi assim que Jesus ensinou. Tem gente que tem dificuldade dessa relação de pai, não tem boas experiências com o pai, mas quando a gente conhece esse pai, que é Deus, a gente gosta de chamar ele de pai, ok? Deixe ser filho. Há pessoas que não têm boas experiências, né, como a palavra pai, mas quando você começa a conhecer a Deus, então você aprende e gosta de chamá-lo pai, como Jesus o chamava, que Jesus ensina assim, pai. Essa era a forma predileta, se não dizer única, que Jesus, quando orava, estava diante dele. É um ser oculto, é um ser diferente, é um ser soberano, que transcende qualquer nossa medida, mas a metáfora mais adequada é a de pai, que Jesus assim nos ensina. Se você pode experimentar Deus como pai que protege, provê e ajuda, pai que ensina e disciplina na medida certa, mostrando misericórdia, graça e amor perfeito. Confie em Deus, Ele é gracioso e poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos, não é? É o versículo do nosso centenário, né? Para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Efésios 2:21. A terceira palavra é a palavra dependência. Dependência aqui, irmãos e irmãs, é a dependência da ajuda de Deus
em relação às nossas fraquezas. Às vezes, oramos como possuidores e donos. Às vezes oramos como se tudo dependesse do nosso esforço. E às vezes oramos como se fôssemos maduros o suficiente para ter controle sobre nossos sentimentos, afetos e desejos. Não é assim. Jesus nos ensina a pedir ao Pai: não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Os grandes exemplos bíblicos que eu acho sobre essa questão de ser limitado, se colocar como fraco, é Paulo e Jeremias na Bíblia. E não é qualquer um que consegue orar dessa forma, de se colocar como fraco. Fraqueza não é autocomiseração, fraqueza não é pecado, fraqueza é reconhecer suas limitações. Nós lemos o texto aqui de Hebreus 4, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus era humano e tinha fraquezas humanas. Fraqueza não é pecado, fraqueza é reconhecer: Pai, não nos deixes cair em tentação, porque até ele poderia cair nas tentações do inimigo, só que ele não caiu. Mas nós temos que pedir: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está sempre pronto. Inclusive ele não diz, o espírito está forte. O espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Devemos orar dependentes da ajuda de Deus em relação às nossas fraquezas. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Às vezes oramos como se fôssemos maduros, perfeitos, e como tivéssemos o controle sobre nossos desejos, emoções e afetos. Não temos. Se não orarmos como fracos, com o coração contrito e humilde, não estamos sabendo como orar. E esse tipo de oração não é para qualquer um. Só faz quem toma a atitude de necessitado, fraco e limitado. Paulo vai dizer: aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo; aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou. Confissão de Paulo, e ele escreveu para todo mundo ler. E lá nas confissões de Jeremias, lá no capítulo 17, que muitos leem esse texto como se referisse a outrem, mas Jeremias está se referindo a si mesmo. São as confissões de Jeremias. Maldito aquele que confia na carne mortal e faz da carne o seu braço. Maldito é o homem que confia no homem. Ele está se referindo a si mesmo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas bendito o varão que confia no Senhor, porque as suas raízes será como uma árvore plantada junto aos ribeiros da água, que dá o seu fruto na estação própria. Depende da água, dos ribeiros do Espírito de Deus, e não de si mesmo. Mas para isso é necessário se colocar com atitude adequada em oração. Paulo vai falar assim: quando sou fraco, sou forte. Segundo aos Coríntios 12. O poder, diz Deus, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A confissão de Paulo na sua carta aos Romanos e em segunda carta aos Coríntios 12. O próprio Jesus vai dizer: vigiai e orai. O espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Maldito é o homem que confia no homem, que pode pegar ele pelo calcanhar. Enganoso é calcanhar, Jacó. Jacó é a palavra hebraica. Enganoso, calcanhar, que pode nos pegar pelo calcanhar. Enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ele nem mesmo conhecia a si próprio. O nosso braço é Deus. Vamos dizer juntos? O nosso braço é Deus. Mais forte. O nosso braço é Deus.
devemos orar com santidade, é a quarta palavra. Versículo 9, parte B, que começa assim: santidade, santificado seja o teu nome. E perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Às vezes oramos com o coração cheio de ressentimentos, mágoas, ciúmes e até invejas. Se Deus é santo, como teremos condições de acessar a presença dEle? Jesus nos torna puros e santos pelo seu sacrifício propiciatório. Mas se nós não confessarmos dia a dia nossos pecados, fraquezas, limitações, nós não estamos orando adequadamente. A primeira coisa, quando você vai se ajoelhar, colocar o seu rosto no chão para falar com o Pai, o Rei, o Soberano, é confessar: purifica-me, Senhor, perdoa-me. É perdoar, é pedir perdão pelo pecado e perdoar, porque assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Cristo nos torna puros e santos pelo sacrifício propiciatório a nosso favor, mas se não pedirmos perdão, continuaremos imundos diante do Pai. E mais difícil ainda é perdoar outros do que pedir perdão. Mas se não orarmos sem perdoar, os céus se tornam distantes, longes e fechados diante de nós. Se não orarmos diante de um Deus santo, não estamos sabendo como orar. O que significa um Deus santo? Significa que é puro, que não convive com a soberba, com mágoa, com ressentimento ou inveja. Orar sabiamente é orar com o coração limpo. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, vamos dizer juntos, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar limpando com o sangue de Cristo, confessando, e guardar não guardando mágoas, não deixando entrar, e se entrar, pede logo perdão na hora, porque se você deixar ali, aquilo não vai ficar bem, vai se produzir cada vez pior. Não deixe. Sobre guardar o coração, eu me lembrei aqui da história de Mical. Mical, a filha de Saul, é esse? Lembram-se de Mical, a filha de Saul, que ele deu para Davi como esposa? Então, é só a gente lembrar dessa história aí, sobre guardar o coração. É um curioso exemplo da história da esposa de Davi, segundo Samuel 6, principalmente versículos 14 e 16, que eu separei, eu vou ler para os irmãos. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido com uma estola sacerdotal de linho, porque o rei também era considerado um sacerdote. Ele estava levando a arca para Jerusalém. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mical viu Davi, que por descuido se descobriu das vestes sacerdotais que usava. O que Mical fez? Mical viu o mal feito de Davi e não perdoou. O mal feito dele ficou sediado dentro do coração dela. E na primeira oportunidade ela foi chamar a atenção de Davi. Ele era o seu marido, só que ele era rei. O que aconteceu com Mical? Davi não teve filhos com ela. E para uma mulher na época, não ter filhos era uma falta de realização total na vida, era uma infelicidade. E ainda mais o filho de um rei, que teria propiciava ser sucessor do trono, porque ela não soube guardar o seu coração.
sobre tudo que se tem dito, guarda o teu coração. Então, irmãos e irmãs, guarda o seu coração. Quando você vê alguma coisa, seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente da igreja, guarda o teu coração. Não deixe guardar nada que seja mal de alguém. Perdoe. Leve para a sua oração diante de Deus nome de pessoas que você não conseguiu perdoar ainda. E peça a Deus: Deus, eu perdoo esse irmão, eu perdoo essa irmã, eu perdoo o fulano, eu perdoo o meu vizinho, eu perdoo o meu patrão, eu perdoo o fulano, nome por nome. Pede a Deus e diga a Deus: Deus, eu perdoo. Se pensar algo negativo do seu cônjuge, familiar, chefe, vizinho, irmão em Cristo, ou melhor, guardar o coração de pensar algo negativo de qualquer pessoa, para não alimentar a mente e o coração com algo que desabone ou difame o teu próximo. A boca fala do que o coração está cheio. Guarda o teu coração. Vamos dizer mais uma vez? Guarda o teu. Traz para Deus nomes que você precisa perdoar e perdoa. Porque se você não perdoar, o teu coração vai continuar magoado, ressentido ou com alguma coisa negativa. Perdoa para que Deus possa agir e trabalhar em você enquanto você estiver orando. Amém? Então, na sua oração, baixe sua cabeça. E a primeira coisa que eu faço é pedir perdão e perdoar, irmãos. Para que Deus possa encontrar um ambiente santo, puro, para que Ele possa trabalhar em mim, e eu possa orar e pedir adequadamente. Ore como peregrino, estamos neste mundo de passagem. Ore como filho, filha, deixe a vontade do Pai Rei prevalecer. Ore como dependente da ajuda de Deus em relação às tuas fraquezas. Ore com graça. Reconhece que tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você é, vem de Deus. Ore com santidade, guarde teu coração, ore pedindo perdão e perdoando. Ore agora, coloque-se diante do Pai, o Rei. Coloque nomes de pessoas que você precisa perdoar. Que Deus te abençoe. Amém.